Olá, está no ar mais um programa Memória Universitária. Nesse programa, nós vamos apresentar um trabalho de conclusão de curso, TCC, um documentário produzido pelos alunos de jornalismo em 2014. Ele conta a história do Beduíno, um guerrilheiro sorocabano. Beduíno é da nossa cidade. Ele trabalhou e fundou a ALN, que é a Ação Libertadora Nacional, e trabalhava na Sorocabana. Felizmente, Beduíno nos deixou no último dia 3 de julho de 2016. Vamos acompanhar. Marighella prosseguiu contando em silêncio seus passos rentes aos trilhos da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Em breve, recomendaria numa carta o ritmo de obtenção de dinheiro nas cidades para bancar a guerrilha no campo. O plano era roubar o vagão postal, que transportava o dinheiro correspondente ao pagamento de 1.800 funcionários da ferrovia. Eles recebiam um salário no fim do percurso, no município paulista de Jundiaí. O mais indicado era o ataque logo depois da Estação da Lapa, na capital paulista. Em 1945, com o fim do governo autoritário de Getúlio Vargas, chamado de Estado Novo, e o início da República Nova, a oposição ao governo, representada principalmente por movimentos sindicais e frentes operárias, ganhou força e espaço para atuar. E esses grupos, eles sempre tinham líderes, pessoas também dos trabalhadores que estavam envolvidos todos com a luta social. E isso foi muito importante, porque também, depois, quando veio o golpe em 1964, muitas dessas pessoas acabaram se envolvendo também na luta contra a ditadura civil e militar. No início da década de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek transferiu a capital do país para a recém-inaugurada cidade de Brasília. A cidade, em breve, seria o cenário do mais conturbado período da história brasileira. As eleições de 1961 deram a vitória ao sul-mato-grossense Jânio Quadros. Neste mesmo período, os movimentos sociais que defendiam um governo socialista no Brasil tomaram força, causando instabilidade política no país. Jânio Quadros acabou ficando sem apoio político e renunciou em 25 de agosto de 1961. Seu vice, João Goulart, assumiu a presidência, agravando a crise política, como conta Fernanda Iquedo. João Goulart, que em 64 foi deposto, ele tinha as reformas para fazer, que eram as famosas reformas de base. Então havia também contra o João Goulart essa propaganda anticomunista, que era uma propaganda muito grande, que percorreu o Brasil todo. Qualquer canal de notícia falava mal do João Goulart, fazia toda uma propaganda anti-governo. E demonizando o governo do João Goulart, demonizando as reformas de base, falando que os comunistas queriam, os cubanos já estavam interferindo no país. O governo de João Goulart foi ainda mais delicado. Havia forte propaganda contra o presidente. Grave crise econômica, inflação superior a 70% no ano de 1963 e violenta pressão dos movimentos sociais, que levou milhares às ruas no início da década. Tudo isso deixou a situação insustentável, e na tentativa de evitar conflitos, Goulart foi para Porto Alegre. Foi o suficiente para o senador Auro de Moura Andrade declarar vaga à presidência em 1º de abril de 1964. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou o governo da República. Era o início do golpe militar, período marcado pela perseguição e pela violência contra os oposicionistas do governo. Até antes mesmo de ocorrerem prisões, intervenções em sindicatos,
nos grandes centros, o interior de São Paulo já sofria com isso, tá? Sorocaba, Botucatu, Osasco, Bauru, Prudente, enfim. Principalmente onde existiam as ferrovias, porque a classe ferroviária na época era a classe profissional mais organizada, em busca de seus direitos, em busca de suas reivindicações. Sorocaba se desenvolveu bastante nessa questão trabalhista, justamente por essas forças políticas que estavam se conformando, né, e que formou um caldo muito bom, representativo, para combater injustiças, para lutar por mais direitos, porque épocas que não havia garantia de direito trabalhista, não havia direito algum. O movimento ferroviário ele teve uma importância muito grande, uma contribuição grande na resistência à ditadura militar, porque o movimento desses trabalhadores deu embasamento para surgirem grupos de resistência. Ainda em 1964, logo após o golpe militar, esses grupos de resistência foram os primeiros alvos do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que já tinham muitas informações a respeito das pessoas que faziam parte dos movimentos oposicionistas. Ia fichando todo mundo nessa polícia política, né, que era o DOPS, e que serviu na eclosão do golpe do 1º de abril como um arsenal para os milicos usarem. Casas também de comunistas, né, foram invadidas. Invadiram do João Pereira dos Santos, que foi vereador pela sigla MDB, invadiram a casa dele, pegaram materiais, pegaram livros e começaram a fazer essas perseguições políticas. Chegaram a fazer uma exposição em Sorocaba, o que tinha sido encontrado na casa dos comunistas presos na eclosão do golpe militar. E o que tinha lá? Tinha frâmulas de congressos ferroviários, naquela época usava muita frâmula, vai fazer o congresso da UNE, então tinha a frâmula do congresso da UNE. Encontraram isso, livros, certo? E daí você vê, passa também por uma questão cultural, certo? A gente vê coisas, lê coisas que são absurdas, né? Por exemplo, um livro sobre o cubismo do Picasso foi apreendido na casa de um militante falando que era propaganda de Cuba. Havia ainda muitos grupos sociais assim que lutavam, o movimento da igreja, por exemplo, para melhorar as condições nas fábricas. Dentro do movimento sindical ferroviário, surgiram várias lideranças políticas, como Rafael Martinelli e Francisco Gomes. Chico Gomes é o ícone da esquerda do interior paulista, indiscutivelmente, né? E essa participação do Chico Gomes como líder sindical foi fundamental para a contribuição que ele deu depois na Ação Libertadora Nacional. Ele estava sempre à frente de greves, né? Sempre deu o rosto, sempre deu a cara para bater. Francisco Gomes, desde cedo, esteve envolvido nos movimentos de reivindicações trabalhistas. Filho de ferroviário, aos 7 anos mudou-se para Sorocaba e aos 14 já trabalhava na tecelagem São Paulo, a Ciani. Em meados da década de 1940, Chico Gomes começou a participar de movimentos sociais de luta de classe e reivindicações por melhores condições de trabalho. Esse período era um período que a conjuntura era difícil. Se vinha de muitos resquícios do Estado Novo, que foi cruel, não é isso? Então, a polícia espancou meio mundo e tal, e eu venho surgindo daí. Eu, por aí, fui me tornando um revoltado e acabei com isso tendo sido, assim, praticamente recrutado para a juventude comunista. O Partido Comunista Brasileiro era considerado ilegal, o que levou Chico Gomes a ser preso por integrar o partido. Após libertado, seguindo os passos de seu pai, Chico Gomes tornou-se ferroviário, trabalhando pela Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Foi quando retomou a frente nas lutas de classe, tornando-se líder do movimento sindical ferroviário. Enquanto trabalhava na ferrovia, Chico continuou militando no Partido Comunista, causando atritos dentro do sindicato ferroviário. Era um processo já que se dava os conflitos. Eu, por exemplo, eu era do Comitê Ferroviário, eu vinha fazer uma reunião aqui, não é? Aqui tinha pessoas que já me olhavam torto, porque sabiam, que corria, né? Corria. O Chico está atuando ao lado do Martinelli, ao lado do Marighella, do Toledo. Até isso aí, o pessoal já me olhava com
era um mau olhar já, de repúdio, assim, sabe? Em 1967, após desentendimentos com o Partido Comunista, Francisco Gomes deixou o movimento e, com a ajuda de outros companheiros, criaram a Ação Libertadora Nacional. Atuei no partido até quando deu. Quando não deu, eu me desliguei do partido no mesmo período que Marighella se desligou, Martinelli, para nós formarmos a ALN. A ALN, a Ação Libertadora Nacional, ela foi uma das organizações mais importantes de resistência à ditadura militar. Então, e a ditadura reprimindo cada vez mais atos institucionais e tal, e aí não era só de homem de esquerda, democratas, era crime, era assassinato, quer dizer, criou um clima que nós, comunistas de São Paulo, junto com o Comitê Estadual e os comunistas, reunimos e criamos a Ação Libertadora Nacional. Onde estava o Chico, estava eu, os companheiros, certo? Aí criamos a Ação Libertadora Nacional para combater a ditadura. A ALN surgiu com o objetivo de combater a ditadura militar, com o apoio de guerrilhas e luta armada. A instituição foi criada logo após Carlos Marighella, considerado o principal líder da esquerda brasileira, retornar de Cuba, onde participou da reunião geral da OLAS. Surge uma organização em Cuba chamada OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade. Cuba resolveu auxiliar a luta armada da América Latina. Então, convocou uma conferência em Havana em que foram convidados todos os partidos comunistas e todas as organizações de esquerda, seus líderes, mandarem algum representante. O Partido Comunista Brasileiro se negou a comparecer, porque eram contra a luta armada. Achavam que era preciso se fazer a luta política, o trabalho de luta política. O Marighella, que era o dirigente do Comitê Estadual de São Paulo e também membro do Comitê Central, viajou para lá sem autorização do Partido Comunista Brasileiro, inclusive deu uma entrevista para a Rádio de Havana. Carlos Marighella será expulsado por indisciplina del Comité Central del Partido Comunista Brasileño, informa hoy la prensa del Brasil. Los diarios locales, que se basan en informaciones recogidas en organismos de seguridad brasileños, indican que esta decisión del Partido Comunista Brasileño fue motivada por haberse trasladado Marighella a La Habana para asistir a la conferencia de la OLA, Organização Latino-Americana de Solidariedade. O que tenho a explicar ao povo cubano é que estes telegramas indicam apenas que os periódicos brasileiros procuram utilizar-se do episódio da minha vinda a Cuba para fazer provocações contra os revolucionários. De qualquer maneira, como tenho uma posição divergente em relação à direção do Partido Comunista Brasileiro, porque sou partidário da luta de guerrilhas como caminho para a solução dos problemas do nosso povo, creio que seria ridículo expulsar um revolucionário somente porque veio a Cuba. Isso provocou rachas em várias organizações de esquerda na América Latina inteira, não foi só no Brasil. E Cuba passou a auxiliar, inclusive, com armamento, com treinamento, com explosivos, com equipamento de rádio. Cuba forneceu vários equipamentos de rádio para a guerrilha brasileira, mas com gráfica, mas foram apreendidos pela repressão. Com a ALN atuando no combate armado à ditadura, surgiu a necessidade de obter recursos para financiar a luta armada. Com isso, seus integrantes passaram a cometer assaltos. Qual é a nossa posição? É combater a ditadura. Com luta armada, nas condições que nós vamos ter que ter. Porque nós não tinha arma, não tinha nada, não tinha dinheiro. Então, dinheiro foi se buscar em banco, desapropriar banco, isso, etc. e tudo mais. É um confisco à burguesia. Não é isso? Nós estamos confiscando aquilo que eles tomam do povo. Nós estamos confiscando porque nós precisamos de dinheiro para nos libertar. Durante o ano de 1967, o grupo cometeu vários assaltos, sendo tratado pelos jornais como gangue da metralhadora. Bancos, fábricas e empresas eram os principais alvos do grupo, que ficou mais conhecido após o assalto ao trem pagador da ferrovia Santos-Jundiaí. O trem pagador faz parte também dessa desapropriação para ajudar o movimento revolucionário clandestino que tinha da Ação Libertadora. Então, do trem, o Martinelli disse assim, puta que pariu, a gente precisava pensar um assalto ao trem. Então foi feito, mas todo o levantamento, eu, o Chico e o Espanha.
nós ferroviários. Quer dizer, com o grupo que ia fazer o serviço. Eu falei para ele, pois é, na minha ferrovia, eu falei para ele, na minha ferrovia não tem jeito. O trem sai de São Paulo e vai direto para Mairinque, ali se estabelece como se fosse um banco na estação. Então tudo isso a gente fez levantamento, porque todo mês tinha pagamento. SJ, a ferrovia do Martinelli, era o trem ainda ia pagar trabalhador de turma. Por exemplo, esse ia pagar os trabalhadores de turma antes de chegar em Jundiaí e posteriormente o grosso do dinheiro ia ficar em Jundiaí. Então, Martinelli me deu as dicas, né? Eu fiz algumas anotações na minha cabeça. O lugar que, vamos dizer, o companheiro tinha que puxar a alavanca. Aonde que o trem deve se parar. Onde eles iam descer. O alarme deve ser puxado aqui, se tiver neblina. Se não tiver, mais para frente. Combinamos tudo isso. E aí fomos para o lugar onde deveria estar os carros. Atravessar o mato para chegar no automóvel, tá entendendo? Então, era umas tarefas assim, tarefas de responsabilidade. E tudo isso se dava dentro desse processo. A gente só se via e só sabia das coisas que ia fazer. Depois de elaborado o plano, Chico Gomes conta como os outros integrantes da ALN executaram a ação. O pessoal dentro desse vagão onde estava esse povo, aí tinha 2 guerrilheiros. Um que ia puxar o alarme. Outro que antes de puxar o alarme ia meter o pé na porta do coisa e pôr arma já e fazer os 2 policiais deitar. E atrás vinha mais 2, bem armado, para desarmar os militares, né, que estavam ali dentro, fazer eles deitar no chão com as mãos para cima, para dar tempo de pessoal levar os malotes, né? Levar os malotes para o carro. O assalto ao trem rendeu para a ALN cerca de 110 milhões de cruzeiros novos. O valor, atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor do Banco Central do Brasil, representa, em novembro de 2014, aproximadamente 240 milhões de reais. Devido às grandes proporções, o roubo teve enorme repercussão na imprensa, com destaque para os jornais Última Hora e Folha de São Paulo, que por vários dias publicaram reportagens sobre o ocorrido. Pouco tempo depois do roubo, em dezembro de 1968, o presidente militar, general Arthur da Costa e Silva, decretou a mais dura medida de repressão social do período. Veio o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 fechou tudo. Praticamente a repressão passou a ser mais violenta do que nunca. E aí se fecharam muitos espaços para a luta política. Um desses espaços, fechados pela polícia, foi o local onde Chico Gomes e outros integrantes da ALN se reuniam e se refugiavam das perseguições políticas. Estes locais, normalmente casas discretas, eram chamadas de aparelhos. Estourou o aparelho. Se você for lá, você vai preso na hora. Porque a polícia estava praticamente dentro da casa. Para abrir o portão, tentaram ver se minha mulher abria, ela fez um escândalo lá e tal, e não abriu, falou assim, só vou abrir quando clarear o dia. E só abriu quando clarear o dia mesmo. Aí foi presa ela, as duas, uma menina de 4 anos, outra de 9. A minha irmã, essas horas, já estava presa também. E as minhas filhas ficaram com a mãe, elas dormiam num colchão, dormia a minha irmã, a minha ex-mulher e as 2 filhas num colchão, e à noite escutavam a tortura. Esse era. E de manhã as 2 meninas eles colocavam num carrão desses de prender muita gente e saíam com 3, 4, 5, 6 militares, uma menina de um lado, outra do outro, correr os lugares que eles sabiam que eles tinham informação, que a gente fazia ponto. Vila Mariana, Penha. As meninas passavam quase o dia todo, 4 e 9 anos. Eles falavam assim,
nós vamos passar aqui agora, seu pai costuma parar nos lugares aqui com os amigos. Se vocês verem ele, lembra que é para nós trazer eles junto com nós. Após a prisão da família de Chico Gomes, foi definido, durante uma reunião com companheiros de luta armada, que ele se refugiaria em Marabá, no estado do Pará. Eu falei, mas o que eu vou fazer lá em Marabá? Eu não fiz treinamento em Cuba, não tenho um treinamento aqui. Eu atiro por vontade que eu tenho de atirar. O que eu vou fazer lá? E tem tarefa para mim lá? Ele falou assim, a princípio não tem tarefa nenhuma, mas é um meio de guardar você. Eu fui contrariado. Após breve permanência no Pará, Chico Gomes voltou para São Paulo, mas como estava sendo procurado pelo DOPS e já não havia mais aparelhos seguros para se refugiar, sua única saída foi sair do Brasil. Chico Gomes foi para Sorocaba, onde acertou sua fuga para o Chile. Era uma companheira que fazia um trabalho Chile, Argentina, Chile, São Paulo, Chile, Rio. O ano era 1972. Chico Gomes, em Sorocaba, pegou seu primeiro ônibus rumo ao Chile. Já em Porto Alegre, na terceira etapa da jornada, Chico foi para a fronteira com a Argentina e Uruguai, na cidade gaúcha de Uruguaiana, onde passou por um dos momentos mais tensos da travessia. Eu tinha um ponto. 3 dias seguidos, 11 horas do dia. Eu fui um dia, não veio ninguém, fui outro, não vi ninguém. No terceiro, se não fosse ninguém, era para mim passar, arriscar, fazer a fronteira, acontecesse o que acontecesse. E no terceiro dia eu fui para o ponto, e o ponto era assim, uma senha, uma camisa vermelha, manga comprida. A pessoa ia me dar um abraço, falar, opa, como é que está você e tal, e ó, o seu jornal está aqui. E assim foi, era essa moça, fez essa senha comigo, e dali tomou as providências tudo para atravessar a fronteira. Já em solo argentino, na cidade de Paso de los Libres, Chico partiu de trem rumo a Buenos Aires, e logo depois para a capital chilena, Santiago, onde se refugiou na casa de um militante brasileiro. Depois eu comecei a fazer alguma coisa no Chile também, procurando me ajudar, né? Até que se deu o golpe. Assim como no Brasil, o golpe no Chile foi a tomada do poder pelos militares. No dia 11 de setembro de 1973, o exército chileno, liderado pelo general Augusto Pinochet, derrubou o então presidente Salvador Allende, após bombardeio ao Palácio de La Moneda, sede do executivo chileno. Logo após o golpe, Allende se suicidou. Tratamos de ficar atento e acompanhando o rádio, a televisão. Eles diziam o seguinte, a informação era de cada minuto. Se no seu prédio, você que é chileno, se no seu prédio tem algum estrangeiro, liga para esse número, esse. O Chile deixou de ser um lugar seguro e por isso Chico buscou proteção e se exilou na Embaixada do Panamá, para onde estavam indo vários estrangeiros irregulares no país. E fiquei na Embaixada do Panamá, saiu bastante gente da Embaixada. A Embaixada teve que mudar, nós tínhamos um companheiro brasileiro que tinha uma casa no centro, quase centro de Santiago. Todo o pessoal da Embaixada foi para essa casa, foram retirados de madrugada, com assistência do corpo da Embaixada do Panamá, e os ônibus levando, né? E aí acomodaram as mulheres grávidas, crianças, e tinha uma piscina enorme, esvaziaram a piscina, a ONU encheu de colchão dentro da piscina, e embaixo de árvores assim. Pressionada pela embaixada brasileira, que queria de volta seus condenados políticos, a diplomacia panamenha tratou de enviar seus refugiados ao Panamá. Os ônibus com estas pessoas partiram para o aeroporto durante a madrugada. Entre eles estava Chico Gomes. Saí da embaixada já pouco, acho que saiu uns 10 ou 12 num ônibus preparado pela embaixada mesmo.
assim de madrugada, 4 horas da manhã, por aí, para ir para o aeroporto. Você via nas ruas, era o tiroteio. Você via, todo lugar que se passava, você via 3, 4 cadáveres. Horrível. Após 2 meses refugiado no Panamá, Chico recebeu a visita de 2 militares que traziam um convite para ir a Cuba. Eu falei, quando é isso? Ele falou, hoje vamos sair daqui. Já para o seu quarto, você só volta lá, vai os 2, a polícia vai junto com você para ajudar a trazer alguma coisa para nós fazer uma embalagem bem curta, não vai precisar levar muito, ou melhor, quase nada vai precisar levar. Lá vai ter de tudo. E eu sei que era, acho que antes de clarear o dia, a gente já foi para o aeroporto. Em 1978, o presidente general Emílio Garrastazu Médici deu fim ao AI-5. Chico Gomes estava em Cuba havia 7 anos e, à distância, acompanhava as notícias de seu país. Até que, em agosto de 1979, o presidente general João Figueiredo assinou a Lei de Anistia, perdoando os crimes políticos praticados no período ditatorial, possibilitando então um retorno de refugiados políticos. Chico Gomes recebeu a visita de advogados brasileiros, convidando-o a regressar ao país, mas com ressalvas. Não sabiam se seriam presos ao desembarcar no país. Nós não sabemos nem se o avião chegar no Rio já vão ser presos. Tudo isso pode acontecer. Nós precisamos testar essa anistia antes que pessoas viajem. Então eu levantei minha mão, o argonauta já não levantou nem a mão, se levantou e falou, eu sou banido, quero ir. Eu falei, quando eu logo levantei a mão, um cidadão, acho que era advogado, ele falou assim, Francisco, você? Eu falei, Francisco Gomes. Falei, 15 anos você tem lá, sabe, né, pela Justiça Militar? Eu falei, isso aí. Falei, eu tenho 15 anos e tenho 2 cassações dos direitos políticos. Viajamos o dia 1º para o Panamá e aí no outro dia já estabelecemos contato, fomos direto para a embaixada. As portas estavam abertas, você podia até cagar no tapete, se fosse o caso. Eles não se incomodavam. As portas estavam abertas, nos receberam numa sala enorme, as revistas Veja, o Estado, a Folha, o Globo, de 2, 3 dias atrás estavam tudo ali à disposição da gente. O que comer era mais de uma mulher das mais bonitas vinha ali. Tem isso, tem aquilo, eu posso te servir isso, pode. Uma porção de coisa. A gente teve que tomar cuidado no aceitar algumas coisas, você não sabe, né? Então demoramos, acho que 1 hora mais ou menos lá conversando, a gente falou que estava cheio e tal, que mais tarde um pouquinho ia aceitar alguma coisa, um café ou um guaraná, sei lá, alguma coisa. A gente já estava combinado, porque você não sabe, né, velho? Aí eles botavam lá, com certeza militar, algum policial, 2, 3 às vezes conversar com nós, conversar sobre o golpe. Conversa indesejável, né, velho? Você não sabe com quem está conversando, né? E até que foi se tratado passaporte mesmo. Nós saímos de lá, por incrível que pareça, nós saímos de lá com passaporte. E aí, quando nós saímos da embaixada, nós fomos traçar um plano nosso. Então, nós vamos sair, isso era dia 2 de setembro, nós vamos sair daqui dia 6, num voo que sai 15 para as 9 do Panamá, o Brasil. Nós escolhemos isso, chegar no Brasil 7 de setembro. Um dia bom, dia da independência, parada militar na rua, né? Comitê da anistia ali para receber a gente. Aí não era um dia qualquer, né? Após a liberdade, Chico Gomes tentou voltar à ferrovia, mas teve o pedido negado pelo então governador de São Paulo, Paulo Maluf. Chico Gomes foi aposentado e radicou-se em Sorocaba, sua cidade de coração. Devido às andanças pelo Brasil e pela América Latina, Francisco Gomes passou a ser chamado como os povos nômades do deserto do Saara, beduíno,
um guerrilheiro sorocabano. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata do Maiombe, lá nas Janais do Leste, aonde chove todos os dias, onde os mosquitos não se contam, os miruins já não se contam. A gente às vezes passa fome para libertar o nosso povo. Este é o preço da revolução. Ei, Angola. Tá então o documentário que prestou uma homenagem a Francisco Gomes, o beduíno. Ele que fundou em Sorocaba a Ação Libertadora Nacional e trabalhou na Sorocabana, falecido recentemente no mês de julho. Se você quiser conversar conosco, fazer sua crítica, comentário ou sugestão, vá até a nossa página no Facebook, Uniso Comunidade. E você pode ver este e rever outros programas do Memória Universitária no nosso canal no YouTube. É só acessar Memória Universitária. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá.